é o seguinte: no próximo livro, no livro 2, nós vamos ter dois períodos literários extremamente poéticos. Né? Eu já havia até conversado isso com vocês, parnasianismo e simbolismo. Então, eu não vou começar o livro 2 agora, porque são períodos que nós vamos passar mais rápido. São importantes, sim, até para a perspectiva do modernismo a gente precisa saber. No entanto, tem algumas obras naturalistas e realistas que a gente não pode deixar passar batido. Então, nós vamos trabalhar com algumas obras naturalistas hoje e eu vou começar o livro. Não que eu esteja atrasada, mas é porque o conteúdo do próximo livro é extremamente curto, tá? E não é um conteúdo que cai tanto. O parnasianismo, sim, o simbolismo, ele aparece menos no Brasil. Não foi uma literatura com grande destaque aqui no Brasil. Então, eu prefiro que vocês tenham conhecimento um pouco mais das obras. Semana passada nós falamos de O Cortiço, falamos de O Ateneu. Eu prefiro que a gente dê uma pesquisada, dê uma estudada um pouco mais dessas obras, que são mais importantes, que caíram no Enem recentemente, do que nós ficarmos presos com conteúdos que caem menos. Tá? Então, não é que eu esteja atrasada com o livro, é só porque eu estou dando importância a algo que é mais importante. Só porque senão... Mas enquanto nós formos para o presencial, quem que vai voltar, gente? Eu já vou ver, sim, as questões. Maria Fernanda vai voltar, Maria Eduarda, Júlia. Ai, vai ser bom. Quem mais? Eu vou também. Nesse ânimo aí? Ai, Eu também vou. Não, você vai nesse ânimo? Não, pelo Não, amor deixa eu de te Deus. falar um negócio que eu lembrei. Que eu lembrei Ah, de você, que a gente estava mexendo no TikTok, e aí eles estão fazendo um negócio agora de começar a contar a história de um livro, como se fosse a história deles, e no final eles falam, tipo, ah, para você saber mais, lê tal livro ou lê tal conta. Esses dias que eu acho que legal. apareceu no meu O Cortiço ou A Missa do Galo. Aí Ó, eu até salvei para te mostrar depois. por que você me mandou? O cortiço é ótimo. O cortiço que aconteceu? O ano passado eu li de novo e não li o final, vocês acreditam? E esse ano eu não estou lendo livros, eu estou lendo livros de estudo. Eu estou estudando este ano. Eu voltei para estudar, então eu parei com essas leituras que eu estou lendo agora coisa só para estudar. E estou doida para ler o final de novo de O Cortiço, que eu não li. Estou lá com o livro parado, mas já tem um ano, quase um ano, né? Não, e aí a gente vê, aí você acha que é a história da pessoa contando, e dá muita vontade de saber o final. Que Aí, tipo, dá interessante. uma instigada pra gente ler, sabe? Porque ela conta como se fosse uma história dela. Olha, isso aí é legal, hein? Ó, vamos lá, então. Vou compartilhar a tela daquele restinho do naturalismo que falta, para a gente ver até a diferença, né, entre realismo e naturalismo. Para quem não fez o mapa mental, se interessa em fazer, esse conteúdo já está no meu Bernoulli, já coloquei os slides lá. Esse era o seu dever, não era, Maria Lúcia? Oi, Vitória? Esse era o seu dever, não era? Era. Eu vou passar algumas questões hoje, mas era o dever, sim. Isso. Ó, então, nós vimos o Ateneu, né? Inglês de Souza, o Missionário, são obras importantes. Adolfo Caminha, A Normalista e o Bom Crioulo. Aqui é o videozinho do Ateneu que estava no lugar errado. É o videozinho do Ateneu que estava no lugar errado. É isso aqui que eu quero chegar. Eu sei que nós já passamos isso no horário anterior, na semana passada, mas eu vou voltar nesse ponto que é a questão do mapa mental que vocês fizeram. Por quê? Ai, gente, que esse telefone, aqueles números hipotecados. Vamos lá. Por quê? Lembrando que o naturalismo surgiu 10 anos depois do realismo, é uma ramificação, é uma vertente, não é um período sozinho, tá? Então, eles caminham juntos, e caminham junto com o que na poesia? Já fazendo a introdução para o próximo período. Na poesia, nós ainda tínhamos
Romantismo. Aqueles aspectos de Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, nós temos ainda resquícios da poesia aqui. Por que resquícios? Porque o próximo período literário, o parnasianismo, que é extremamente poético, ele vai vir com força total contra o romantismo e vai ser paralelo exatamente ao realismo, tá? Então, aqui nós vamos ter resquícios do romantismo e força total do parnasianismo, que é um período essencialmente poético. Vamos, então, nessas duas vertentes. Lembrando que o realismo e o naturalismo ganharam força na prosa. Então, nós vamos ter romances. Romances experimentais, romances de tese, romances que analisam o ser humano psicológico e analisam o ser humano conforme o ambiente no qual ele está inserido, tá? Então, realismo. Primeiro, método de observação da realidade. Quando nós falamos em realismo, o próprio nome já nos remete a isso, né? A própria realidade. Própria realidade em si. E no naturalismo, nós temos o método de experimentação científica. O que é experimentação científica? Aqui é o homem em um laboratório. O que é o homem em um laboratório? O homem é colocado dentro de um ambiente, e aí nós vamos analisar o ser humano conforme aquelas atitudes dele impostas naquele laboratório, naquele ambiente. Se é uma favela. Ok, agora que eu li esse recado. Se é uma favela, se é um cortiço, se é uma sociedade rica. Tá? Então, o homem é colocado em um laboratório. Segundo, acumula documentos para retratar a realidade. Percebe o mundo como um laboratório biosocial, principalmente ambientes separados, tá? Então, o cortiço é um ambiente, é um laboratório, a burguesia é um laboratório, ambientes separados. O ser humano passando a perna em outro ser humano a fim de enriquecer-se, o ser humano querendo mudar de uma classe social a outra, o ser humano querendo seu crescimento pessoal, isso tudo é o ser humano dentro de um laboratório. Terceiro, arte sem compromissos reformistas. Tem preocupação de reformas sociais. Qual que é a diferença aqui? Quando eu falo da arte sem compromissos reformistas e no naturalismo tem preocupações de reformas sociais, no realismo nós já estamos tratando da burguesia. Isso foi uma questão da prova de vocês, aquela questão aberta. Falar nisso, preciso que vocês confiram todas as notas, já foram 100% lançadas, e tirem as dúvidas até hoje, até amanhã, porque o sistema vai fechar amanhã, e aí eu não consigo trocar mais. Confiram suas notas, confiram se eu lancei todos, se eu deixei algum em branco, está errado, eu preciso conferir. Confira se a nota da prova está ok, se a nota do trabalho, projeto, enfim, tá? Confiram tudo, porque as notas o sistema vai fechar amanhã, então eu só tenho até amanhã. Qualquer coisa podem me procurar, tá? Não deixem de conferir, por favor, porque depois não tem plano B para correção mais. Voltando. Quando nós falamos a arte sem compromissos reformistas, porque eu não quero reformular a sociedade. É como se as pessoas já estivessem acostumadas com aquilo, a sociedade é aquilo, eu vou aceitar a sociedade. Então, a arte, que é a literatura, ela não tem o compromisso de modificar a realidade. Entenderam a situação aqui? Arte sem compromissos reformistas, a arte não quer modificar a sociedade. A arte não pretende modificar a sociedade. A arte pretende representar a sociedade. Ela não pretende fazer essa modificação. E aqui, tem preocupação de reformas sociais? Sim, aqui a arte pretende modificar a sociedade. Por quê?
que vocês acham, gente? Por que no realismo de Machado de Assis, lá no Dom Casmurro, lá na Missa do Galo, lá na Cartomante, por que a arte não tem o intuito de modificar a sociedade no realismo e no naturalismo ela tem sim o intuito de modificar a realidade? Vamos pensar um pouquinho. É No por causa do Machado de Assis... contexto que estava vivendo, Maria Lúcia? Oi? Por causa do contexto que eles estavam vivendo no naturalismo? O contexto histórico é o mesmo. Qual o contexto? Não, Social? eu pensei que fosse de abolição da escravidão. Olha só, o contexto é histórico mesmo. Por que a arte aqui tem funções diferentes em cada período? São períodos que caminham juntos, então o contexto histórico é o mesmo. No realismo, o Machado de Assis fala da burguesia. Para que ele quer mudar a sociedade burguesa? As pessoas fazem mal a elas mesmas. No realismo, a sociedade burguesa trata, o Machado de Assis analisa o comportamento psicológico deles, é o tratamento de um com o outro, é um tratamento de um para o outro. Então, eles não precisam se modificar, porque aquilo ali faz mal a eles mesmos. Já o naturalismo, ele vai tratar a sociedade dos ex-escravizados, dos marginalizados, dos que não têm condições de vida igual a burguesia de Machado de Assis tem. Então, a arte aqui, ela vem com esse tom de acusação para mostrar às pessoas, porque quem que lia era a burguesia. Então, a burguesia lia sobre isso aqui. E quem que lia não conhecia isso aqui. Então, a arte vem como uma apresentação dessa realidade, a literatura vem para fazer uma acusação, entre aspas, social, bem discreta, porque pretende mudar isso aqui. Tanto pretende que os cortiços foram proibidos. Então, a função da arte aqui não é apenas entreter o leitor, a função da arte é mostrar que algumas pessoas vivem sobre essa realidade do naturalismo. Não existe apenas a realidade do realismo. Estão conseguindo perceber? A arte aqui no naturalismo, ela é uma arte que vai buscar, tentar reformar isso aqui, porque as pessoas não vivem bem. Eles não têm uma qualidade de vida tão boa, igual no realismo. Por isso que a função da arte se modifica e agora, tá? A literatura, ela tem funções diferentes, ela serve para duas coisas diferentes, no naturalismo e no realismo. Vamos lá. Cria um romance documental, então é um documento sobre a realidade, sobre a burguesia até então, e no naturalismo desenvolve romance experimental ou de tese. Nós vamos cair na primeira característica. Estou experimentando o homem dentro daquela função. Estou experimentando o papel do homem, as ações do homem dentro daquele lugarzinho ali, tá? Estou experimentando. Vamos lá. Sentido seletivo e aspiração estética, aspectos deploráveis e vulgares da realidade. Primeiro, como no realismo aqui, sentido seletivo e aspiração estética, ele fala da burguesia. Então, a sua obra se adapta à burguesia, tá? Aspectos deploráveis e vulgares da realidade, porque a realidade aqui nua e crua, ela não é tão perfeita quanto é imposta, quanto é colocada, quanto ela é relativa no realismo. No naturalismo, a realidade é um pouco deplorável. Então, isso é apresentado nas obras. Estilo requintado, uma vez que se trata da burguesia. E aqui, mais do que a forma, o importante é oferecer pedaços de vida. Ou seja, o ser humano daquela forma, ele agindo daquele jeito, onde que ele vai chegar, o que que ele vai agir, o que que ele vai fazer, o que que o meio ambiente impõe isso a ele, tá? Então, eu vou aparecer para o meu leitor os pedaços da vida real. Penúltimo pontinho. Retrata tanto o mundo exterior como o interior.
apoia-se no mundo exterior e das ciências naturais. Gente, no Dom Casmurro, não, na cartomante, nós não sabemos quem estava enviando as cartas. Na Missa do Galo, nós não sabemos quem estava dando em cima de quem. Por que Machado de Assis nos deixa com essa curiosidade? Porque ele faz uma análise psicológica, ele coloca tão profundamente os pensamentos dos personagens que nós, leitores, nos confundimos e não temos uma certeza. Por isso que a análise psicológica sobrepõe sobre as características e ações dos personagens. Análise psicológica. Já no naturalismo, eu não vou analisar a mentalidade, os pensamentos de ninguém, porque o que vale para mim no naturalismo é o ambiente. O personagem principal é o próprio ambiente. Então, o ambiente, ele favorece, ele desfavorece, entre aspas, ele modifica o ser humano, tá? Então, é o ambiente. No realismo, nós temos a preferência pela narração e no naturalismo a preferência pela descrição, porque eu preciso descrever o meu laboratório, que é o ambiente, eu preciso descrever como o homem agiu nesse laboratório, que são as ações, então eu descrevo. Lembrando, né, que são dois períodos que caminham juntos, com vertentes diferentes. Então, nós vamos encontrar na mesma época realismo e naturalismo, não tem como confundir, né? A percepção dos autores é bem diferente nessas duas concepções. Tem uma musiquinha aqui que fala bastante do... O que eu estou fazendo de errado? Ai, aqui. Vamos ver se toca. Para vocês cantarem, para memorizarem as características do naturalismo. Me fala... Não tô. Agora vai. Apaixonado e sofrendo os preconceitos do mundo. No naturalismo as obras são como no realismo com frequência, porém complementadas pela visão cientificista da existência. Aloysio Azevedo escreveu Casa de Pensão. E agora veja só você como as coisas são. Amâncio foi estudar medicina no Rio de Janeiro e acabou assassinado por João Coqueiro. Para um naturalista, o ser humano é moldado por sua raça e meio. A moralidade vem em segundo plano.
faz, agindo pelos seus instintos como um bicho faz, agindo pelos seus instintos como um bicho faz. Isso. Gente, vou chamar a atenção para essa última estrofe aqui. A Luísa Azevedo escreveu o Cortiço, e até hoje em dia é famoso por isso. Então, o Cortiço, né, a principal obra de Luísa Azevedo e a principal do naturalismo. Um livro em que descreve os homens como animais. Lembra que semana passada nós falamos do casco, nós falamos do zum-zum, que eles andavam como um zum-zum, daqueles símbolos que foram colocados no livro como se tratassem de fato de animais, agindo pelos seus instintos como um bicho faz. Então, a zoomorfização, o homem agindo como um animal. Encerramos. Antes de encerrarmos, tem aqui uns exercícios que eu gostaria que vocês mandassem para mim para a semana que vem. Era para essa semana, mas, contudo, todavia, não foi possível. Pessoal, exceto o mapa mental, né? O mapa mental é até amanhã. O restante, peço a vocês que me enviem até 7 horas da manhã da semana que vem, na quinta-feira. Espera que eu tenho que anotar também, para colocar no meu Bernoulli, se não esqueço. Maria Lúcia, meu computador tinha desligado. Eu vi mesmo que você saiu. São só alguns exercícios, tá, gente? Por isso que precisa anotar. Questões fechadas já sabem que tem que ter justificativa, né? Deu? Posso sair desse compartilhamento? Oiê, tem alguém anotando os vídeos aí ainda ou eu posso sair? Eu deixei um exercício na 114 para nós fazermos juntos, para a gente analisar. Eu gostaria que vocês pegassem, no próximo horário, o que que eu fiz? Vou dividir vocês em equipes. Nós vamos fazer um trabalho bem um pouco diferente dessa vez. Ao invés de eu colocar obras, eu coloquei personagens, tá? Como o naturalismo, ele estuda os personagens inseridos no ambiente, e o realismo estuda o psicológico dos personagens, nós vamos estudar personagens, tá? Dessa vez. Primeiro, hoje, nós vamos estudar apenas o naturalismo. Que ambiente que eles foram inseridos, o que eles modificaram de obras diferentes. Hoje nós vamos estudar personagens, para a gente entender de fato essa modificação entre o realismo e o naturalismo, e entre o ser humano sendo estudado enquanto um laboratório, enquanto um objeto de estudo mesmo. Vocês vão pegar, por favor, o livro, na página 114. Aqui tem alguns trechos, só para a gente definir se é realismo ou se é naturalismo, tá? Página 114, por favor. Vamos lá. Para quem não enviou o mapa mental, até amanhã às 7 horas está aberto. Ai, meu Deus. Deu um. Tem que entrar em português, esqueci. Entrei errado.
Página 114 do livro 2, 1, ou 2. Isto. Vamos lá, gente. Para nós agora só classificarmos se o trecho pertence ao realismo ou se pertence ao naturalismo, tá? Não vou falar quem são os personagens. Alguns deles vocês já conhecem, outros vocês vão conhecer. Vamos lá, letra A. Vitória e Maísa, lê para nós. Pessoal, se estiver analisando psicologicamente o personagem, a mente, o raciocínio, realismo. Se estiver analisando o homem enquanto animal, inserido em um ambiente, sendo modificado, naturalismo. Vai. José Dias teve um pequeno legado no testamento. Um apólice com as palavras de louvor. Copiou as palavras, encaixou-lhes e pendurou-as no quarto, por cima da cama. Essa é a melhor apólice, dizia ele, muitas vezes. Com o tempo, adquiriu certa autoridade na família, certa audiência. Ao menos não abusava e sabia opinar, obedecendo. Ao cabo, era amigo. Não direi ótimo, mas nem tudo é ótimo nesse mundo. E não lhe suponhas alma subalterna. As corteias que fizesse venham antes do cálculo que dá índole. A roupa durava-lhe muito, ao contrário das pessoas que enxovavam depressa o vestido novo, ele trazia o velho escovado e liso cercílio abordoado de uma elegância pobre e modesta. Era nítido, posso que de atropelo o bastante para divertir a secção e a sobrinha, ou explicar algum fenômeno, falar dos efeitos do calor e do frio, dos polos e da reperpiéria. Contava muitas vezes uma viagem que fizera à Europa e conversava que, a não sermos nós, já teria voltado para lá. Tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus era tudo. Olha só. Contava muitas vezes uma viagem que fizeram à Europa e confessava. E aí, Vitória, o que você acha desse trecho? Ele está mais narrativo do que descritivo? Ele analisa mais psicologicamente o personagem ou o personagem inserido no meio ambiente? Ele trata do ser humano na sociedade, na burguesia, ou inserido como um animal? E aí, gente, esse trecho, ele é realista ou naturalista? Contava muita vez, uma vez, uma viagem que fizeram à Europa. Confessava que, a não sermos nós, já teria voltado para lá. Tinha amigos em Lisboa, mas a nossa família, dizia ele, abaixo de Deus era tudo. Para ir à Europa, de qual sociedade se tratava? Da burguesia? Da burguesia. Qual período literário que vai ter essa relação? Realismo ou naturalismo? Realismo. 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 Vou só fazer a B, porque eu tenho que fazer chamada antes. Vamos lá. Vitória Pereira, lê para nós a B. Qual? B. Mal se pilhou no quarto. Foi estrelaçando as roupas, como se trouxera incendiadas. Mas sentia também nos seus cabelos, no rosto, em toda ela,
o mesmo cheiro de animal suado, o mesmo enjoativo, bondum de carne crua. Estraçalhando as roupas. No rosto, em toda ela, o mau cheiro de animal suado. O ser humano visto dentro de um laboratório como um animal. Características realistas ou naturalistas? Naturalista. Naturalismo. Estou escrevendo e o tempo tá saindo. Gente, deixa eu fazer chamada aqui, por causa do horário. Arthur Isaac. Presente. Arthur Xavier. Presente. Bruna. Ué, cadê a Bruna? Camila. Presente. Cecília. Presente. Emanuele. Presente. Gabriel Madson. Presente. Gabriel Faria. Presente. Gabriela. Presente. Júlia Menezes. Presente. Júlia Moraes. Presente. Júlia Nunes. Presente. Isis. Presente. Luca. Presente. Lucas. Presente. Luiz Gustavo. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Otávio. Sofia. Presente. Tuliana. Presente. Vitória Maísa. Presente. Vitória Pereira. Presente. Gabriel Sebastião. Gabriel. Roger. Presente. Isabela. Presente. Ok. Gente, então até daqui a pouco, no próximo, sexto horário, né? No próximo horário nós vamos terminar esse e vamos fazer uma atividade sobre os personagens, tá? Obrigada, fiquem com Deus, boa aula, um beijo para vocês. Tchau, Até melhor. daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, gente.